Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos. Que bom que nós vamos tratar esse tema na véspera, na semana que antecede o Natal, que vamos falar sobre família. Jesus, Maria e José são considerados pelos cristãos como a Sagrada Família. E Jesus atendeu todos os preceitos da família, enquanto judeu que era, nasceu, viveu e morreu como judeu. E o judaísmo tem as ritualísticas próprias de apresentação das crianças ao templo. Portanto, Maria Santíssima apresenta o menino Jesus ao templo de Jerusalém, atendendo às normas da tradição judaica. Lá ele é recebido por Simeão e por Ana, que era uma profetisa. E naquele momento, Simeão pega o menino nos braços e diz, depois que devolve para a mãe: hoje eu posso retornar ao plano espiritual, porque eu conheci a salvação. Ele se referia a Jesus, o Salvador. Mas ele, dentro da sua mente, ele fazia as suas próprias inquirições, as suas próprias perguntas. E as perguntas eram: por que Jesus não havia vindo nas cortes dos faraós, ou mesmo na corte romana, nos potentados da terra? Porque se ele era o Salvador, na interpretação de Simeão, seria mais fácil a ele implantar o reino de Deus no coração dos homens, sendo uma autoridade material, uma autoridade transitória. E nesse momento que ele pensava, Jesus, bebê, batia a mãozinha no peito do velho Simeão. E só depois que ele chegou ao plano espiritual, que Simeão chegou ao plano espiritual, ele entendeu que Jesus não tinha vindo para as coisas da terra, para os potentados da terra, mas ele tinha vindo para o coração dos homens, no sentimento do amor. Jesus, quando inicia o seu trabalho público, o primeiro ato dele, a gente começa a fazer essas inquirições, essas ilações também. Por que ele começou o primeiro ato atendendo uma solicitação da mãe, para ressaltar a importância da obediência filial? Naquele momento ele obedecia a Maria Santíssima nas bodas de Caná, onde o vinho havia acabado, e ela solicita a ele que atendesse as pessoas, os proprietários, os donos da festa. Ele então pede que leve águas e transforma a água em vinho. Então ele atendia a mãe, que atendia os amigos. O vinho era muito importante porque dava aquela solenidade de bodas, de casamento, um ar de fartura, de reverência para com aqueles convidados. Ele, em muitos e muitos momentos, já falamos algumas vezes, ele exaltou a família frequentando a casa dos amigos, a casa de Pedro, a casa de Marta e Maria, os irmãos de Betânia. Convidava os apóstolos para o cenáculo, que eram as ceias, muito frugazes, porque era pão e vinho que eles se alimentavam ali naquele momento. O último ato de Jesus foi também um ato de exaltação à mãe, à família, quando ele se dirige a João Evangelista e diz: João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E quando é que ele diz isso? No momento supremo do seu sacrifício. Qualquer pessoa normal estaria preocupado consigo mesmo. Jesus estava preocupado em dar a exemplificação à humanidade do respeito que se deve ter para com os pais, para com os mais velhos, para com as pessoas que estão na condição de pais e todos aqueles que, de alguma maneira, nos antecederam, que realizaram grandes trabalhos para mostrar à humanidade, ou mostrar a uma sociedade, ou mesmo a uma família, a importância desses sacrifícios. Muitos de nós, às vezes, esquecemos do sacrifício que os pais fizeram para que os filhos estudassem,
ou os professores para que aquelas crianças tivessem uma formação melhor, ou os que nos antecederam também, mesmo no processo da doutrina espírita. A gente fica imaginando a luta de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, lá no século XIX, onde ele remava contra todas as correntes que existiam até então. A gente fica imaginando o trabalho realizado por todos os precursores, todos que antecederam a Francisco Cândido Xavier. O período em que Dr. Bezerra de Menezes assume a presidência da Federação Espírita Brasileira, porque havia uma dissidência ali dentro, uns imaginavam que tinha que ser um trabalho científico, outros imaginavam que tinha que ser um trabalho religioso, e ele entra com um consenso e estabelece a unificação do movimento espírita na Federação Espírita Brasileira, num trabalho de Dr. Bezerra de Menezes. Talvez alguns não saibam, mas a Constituição da República, a Constituição do Império, foi muito magnânima, porque o imperador Dom Pedro II era um democrata, era um republicano, era um homem de uma visão excepcional para as condições de imperador e também com relação ao próprio século XIX. Então, essa Constituição do Império era muito liberal. As pessoas podiam trazer as suas opiniões, dar os seus palpites, escrever nos jornais. No entanto, logo que tem o golpe que bane o imperador e sua família do Brasil, que estabelece-se a República, a Constituição Republicana proíbe as casas espíritas, proíbe o espiritismo. Constituição da República, da primeira Constituição da República. Dr. Bezerra de Menezes, ele escreve num jornal que se chamava O País, pedindo o presidente da República para que revisse essa legislação para que os espíritas tivessem a liberdade de culto. Esse ato de Dr. Bezerra de Menezes é um ato de coragem, porque não era um momento propício para alguém ir contra uma determinação exposta numa Constituição Federal. De igual forma, também foi o trabalho realizado por professor Eurípides Barçanufo. Professor Eurípides Barçanufo, que a gente sempre fala que é o santo de Sacramento, também teve muitas dificuldades no período em que a Igreja Católica tinha muito poder e que os espíritas eram muito discriminados. Mas tem um momento da vida de professor Eurípides Barçanufo que mostra que ele, além do respeito que ele tinha para com todas as autoridades civis, eclesiásticas, para com todas, enfim, ele tinha um respeito extremado pelos pais. A dona Meca, que é a mãe do professor Eurípides, ela tinha acessos, ela desmaiava. Então, ela não podia ir a determinados lugares, porque, chegando lá, corria o risco dela desmaiar. Só com o tempo que descobriu que ela era médium, e uma médium de grande poder, e aí ela começou a trabalhar a mediunidade e nunca mais teve acesso. Mas, então, ela não podia, por exemplo, ir à igreja, porque podia ter algum espírito lá, e como os locais, igrejas, centros espíritas, tem muitos espíritos, inclusive espíritos enfermos, que vêm para serem atendidos e serem tratados, porque são hospitais. Então, ela não podia ir, porque corria o risco de desmaiar ali dentro da igreja. E ele tinha um anseio na vida, ele desejava fazer o curso de medicina. Ele falava vários idiomas e lecionava qualquer matéria, de geografia, aritmética, português, latim, francês, zoologia, qualquer matéria, biologia, qualquer matéria ele tinha condições de lecionar, porque era muito preparado. Foi um espírito preparado e veio com essa missão mesmo de trazer o espiritismo para o centro do Brasil. E ele vai para o Rio de Janeiro para fazer medicina na faculdade que hoje é o UERJ, mas naquela época chamava-se a da Praia Vermelha. Ele vai para lá e a mãe piora muito. E ele, então, quando vê a situação da mãe com os desmaios, ele retorna, desiste do curso de medicina para ficar próximo à mãe. E foi uma relação tão afetuosa deles
e a mãe tinha tanta certeza da santidade de professor Eurípides, ele fundou, e como existe até hoje, um culto na chácara. Hoje é uma chácara onde moram os familiares dele, os descendentes ainda moram lá, e ele fundou um culto que funciona às 9 horas da manhã, todos os dias. No dia sucessivo do desencarne dele, a dona Meca levantou-se pela manhã e foi para o local onde era realizado o culto e realizou o culto em homenagem, em memória a professor Eurípides Barçanufo. De igual maneira, foi o trabalho realizado por Francisco Cândido Xavier e a reverência que todos nós temos que ter para com ele, porque foi através do Chico que o Espiritismo tomou esse corpo, esse volume e essa respeitabilidade que tem os espíritas hoje. Os espíritas são respeitados em todas as faixas da sociedade. E o Chico Xavier, ele tinha uma veneração pela mãe, Dona Maria João de Deus. Tanto que ela desencarna, ele tinha 5 anos de idade, e ele vai para o fundo do quintal, depois do desencarne dela, para, sentado ali debaixo daquelas árvores, ele entrar em sintonia com a Dona Maria João de Deus, e ela vinha, trazia aconselhamentos a ele, orientava com relação à família, com relação à madrinha. Então, ela sempre estava ali dando aconselhamentos e também dando esperança a ele com relação a uma futura pessoa, que no caso é a Dona Cidália, que viria para alegrar a vida dele. Ele, depois que ele recebe o Parnaso, que foi a primeira obra dele, um livro de poesias, o segundo livro é exatamente Cartas de uma Morta, que ele vai trazer a psicografia da própria mãe. A gente fica imaginando a emoção do Chico nesse momento de receber esse livro da própria mãe. E o tempo foi passando e ele sempre reverenciando as pessoas. Chico era de um respeito para com todas as pessoas. Ele, quando faz o programa Pinga Fogo, ele fazia questão de chamar todo mundo de senhor, de senhora, de doutor, se fosse o caso. Ele tinha essa respeitabilidade, o que a gente observa hoje, que está se perdendo. Os jovens estão muito, e exatamente por falta de orientação, eles estão perdendo essa formalidade, esse momento de se externar com mais respeito às pessoas mais velhas. Os professores reclamam com muita propriedade da condição, da péssima condição de trabalho que são oferecidas a eles, exatamente porque as crianças e os jovens de hoje, eles conseguem tudo dos pais. Os pais talvez talvez se esqueçam de que, num determinado momento da vida, aquele jovem vai receber um não. Vai ser da namorada, vai ser do amigo, vai ser do emprego, e em algum momento ele vai receber um não, e ele não está preparado para isso, porque em casa ele tem tudo o que quer. Então, hoje é o domínio da criança e do jovem, e não se passa a ele esse respeito que se deve ter para com os mais velhos. Isso é da cultura ocidental. A cultura ocidental acha que a pessoa vai ficando mais velha, ela tem que ficar desprezível, sendo que a cultura oriental, portanto, os japoneses, chineses, os orientais, eles respeitam os mais velhos, porque entendem que os mais velhos são mananciais de sabedoria, e quando dizem as lendas que quando uma pessoa mais velha desencarna, eles lamentam como se tivesse perdido uma biblioteca. Então, o mais novo respeitar o mais velho, mas o mais velho também ter condições de diálogo com os mais jovens, porque senão a gente fica imaginando que só os mais novos precisam se curvar, os mais velhos têm que ter essa condição de interagir com os mais novos para que haja o equilíbrio, haja harmonia. Há um tempo nós víamos no jornal falando sobre o Dia dos Avós e líamos um psiquiatra, um psicólogo falando que é importante que os jovens, os netos, convivam com os avós, porque se não conviverem, quem vai passar para eles as experiências? Quem vai passar para eles os conhecimentos? Quem vai passar para eles a religiosidade?
Então, há necessidade que os pais se aproximem dos seus pais para que seus filhos se aproximem dos netos. E aí a gente forma realmente uma família engajada, como foi espelhando-nos na família de Jesus, na Sagrada Família. E o Chico, durante toda a sua vida, ele teve essa devoção à sua mãe e, por extensão, à Nossa Senhora, porque Dona Maria João de Deus era muito católica e ela ensinou o filho a devoção aos santos, respeitar as imagens, respeitar, venerar Nossa Senhora. Tanto que no dia do desencarne dele, a televisão mostrando um quarto muito modesto e lá ainda existiam algumas imagens. E já no fim da vida, num determinado momento, ele foi internado no hospital lá em Uberaba, já bastante frágil. A televisão estava do lado de fora do hospital, um hospital de uns 2, 3 andares, filmando para ver o que acontecia, né? Se chegava um médico para dar notícia, alguma pessoa para contar como é que ele estava lá dentro, e, de repente, a televisão, as câmeras de televisão, elas captam uma estrela adentrando ao quarto do Chico. E ficaram muito impressionados, isso passou em tudo quanto é televisão, e depois, quando ele melhorou, no outro dia já estava bonzinho, levantou-se, e quando ele estava saindo do hospital, os repórteres perguntam: Chico, o que foi que aconteceu? Nós vimos, e relata, nós vimos como se fosse uma estrela cadente adentrando dentro do seu quarto, e você estava tão grave e melhorou tanto. E ele disse assim: foi minha mãe. A mãe dele, na forma de uma estrela, o havia visitado. Os laços de fraternidade, de solidariedade, de maternidade, paternidade, quaisquer que sejam os laços de amor, eles não desaparecem. Por isso, André Luiz, também pela psicografia do Chico, diz que a família, nós temos o dever de transformar algemas de ódio em laços de amor. Então, existem famílias conflitadas, famílias que realmente filhos odeiam pais, e a gente ouve essas referências, essas informações, e também filhos, mães que odeiam filhos. Hoje mesmo nós vimos com muita tristeza uma criança ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, debaixo um bebê, um recém-nascido, na televisão, parece-me que no Rio de Janeiro, que havia sido abandonada, essa criança havia sido abandonada ali naquele lugar. Quando a gente ouve a história do Haroldo Dutra, um grande palestrante espírita, que já despontou aí no movimento espírita, tanto nacional como internacional, já esteve na nossa casa, já fez palestra aqui, e ele falando do respeito que ele tem para com os pais. E ele conta a história das condições que ele nasceu, as adversidades próprias de uma jovem, de uma garota de 20 anos. Ele conta a história e ele diz: não importa. Não importa o que tenha acontecido, não importa quem tenha sido meu pai, quem tenha sido minha mãe, eu honro muito a ambos, mas se eles têm defeitos, se têm dificuldades, eles me deram o maior presente, o maior diamante que uma pessoa pode desfrutar, que é a minha vida. Através deles é que eu tive a condição de estar reencarnado, e que reencarnação linda, hein? Que reencarnação linda. Estar reencarnado e hoje divulgando a doutrina espírita. Então, os pais, eles têm as falhas, têm as dificuldades, porque estamos num planeta de muitas provas, de muitas expiações, mas, acima de tudo, a gente deve agradecer sempre pela acolhida no lar. Seja esse lar como for, mas é importante que a gente reconheça a importância dos pais. Por isso é que nós começamos falando, tão bom esse tema, porque a gente sabe que época de Natal é época de muita dificuldade, porque tem famílias muito desagregadas, famílias que cunhado não conversa com cunhado, irmão não conversa com irmão, nora não conversa com sogra. Então, hoje é o momento da gente sair daqui com novas reflexões a respeito
da importância da família, do respeito que se deve ter para com os mais velhos, todos eles, todos que nos antecederam em todas as situações, os nossos mestres. Mestre é uma coisa tão importante que Jesus foi o único título que ele avocou para si, foi o título de mestre. Nós tivemos muitos mestres e às vezes a gente passa batido sem nos lembrarmos deles, daquela lição de português, de aritmética, de história, que fez a diferença nas nossas vidas e nós não nos lembramos deles. No entanto, quando o irmão Jacó, voltei, eles estavam preparando, quando ele desencarna, estavam preparando o retorno ao plano espiritual, era uma caravana que seguiria, comandadas por Dr. Bezerra de Menezes. Eles estão numa praia para esperar todos chegarem, os espíritos que estavam desencarnando naquele momento chegarem para seguirem. E faltava uma única pessoa. Todos que estavam lá eram sombrios, embora recebidos por Dr. Bezerra, embora sendo amparados, mas eles não tinham brilho. E, de repente, surgiu um espírito feminino muito iluminado. E eles ficaram muito impressionados com aquilo, com aquela luminosidade daquele espírito, e eles perguntam aos mentores que lá estavam qual o motivo daquela luminosidade. E eles responderam: é uma mestra, e ela realizou seu trabalho simples, singelo, humilde, com muito amor. Então, mestres são aqueles que estão nos dando as orientações para a vida. A gente, às vezes, esquece que um dia a gente foi analfabeto nessa encarnação. Um dia a gente não soube contar 2 e 2, mas que teve um mestre, e às vezes foi até a própria mãe que nos orientou e nos auxiliou. Espíritos que nesta encarnação tiveram grandes dificuldades com relação ao próprio estudo e que demonstraram um grande conhecimento próprio do próprio espírito, e hoje nos trazem relatos que foram trazidos também pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, como é o caso do espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos nasceu paupérrimo e se tornou membro da Academia Brasileira de Letras, um dos mais destacados escritores do Brasil. É político, deputado federal, jornalista, escritor, claro, porque está na academia, porque foi escritor, e quando ele retorna ao plano espiritual, ele continua trazendo as suas mensagens, as suas informações do plano espiritual, as suas considerações do plano espiritual, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E, claro, ele não poderia esquecer a mãe. Então, ele manda uma carta para a mãe, que a gente, quando lê com sentimento mesmo, a gente vai às lágrimas, tamanha beleza dessa carta. Como a carta é extensa, nós trouxemos parte dela para que vocês observem a homenagem que o espírito Humberto de Campos faz através da psicografia de Chico Xavier à sua mãe. Carta à minha mãe. Ela não está completa, se quiserem, depois confiram. Hoje, mamãe, eu não te escrevo daquele gabinete cheio de livros sábios, onde o teu filho, pobre e enfermo, via passar os espectros dos enigmas humanos junto da lâmpada que, aos poucos, lhe devorava os olhos no silêncio da noite. A mão que me serve de porta-caneta é a mão cansada de um homem paupérrimo, esse homem é o Chico, né? Que trabalhou o dia inteiro buscando o pão amargo e cotidiano dos que lutam e sofrem. A minha secretária é uma tripeça tosca à guisa de mesa, e as paredes que me rodeiam são nuas e tristes, como aquelas da nossa casa desconfortável em Pedra do Sal. O telhado sem forro deixa passar a ventania lamentosa da noite, e desse remanso humilde, onde a pobreza se esconde exausta e desalentada, eu te escrevo, sem insônias e sem fadigas, para contar-te que ainda estou vivendo para amar e querer a mais nobre das mães.
quereria voltar ao mundo que deixei para ser novamente teu filho, desejando fazer-me um menino, aprendendo a rezar com o teu Espírito santificado nos sofrimentos. A saudade do teu afeto levam-me constantemente a essa Parnaíba das nossas recordações. Vejo-te com os teus vestidos modestos, faço a recapitulação dos teus dias de viuvez dolorosa, junto da máquina de costura e do teu terço de orações, sacrificando a mocidade e a saúde pelos filhos, chorando com eles a orfandade que o destino lhe reservara. Muitas vezes, o destino te fez crer que partirias antes daqueles que havias nutridos com teus beijos e tuas carícias, demandando aos mundos ermos e frios da morte. Mas partimos e tu ficastes no cadinho doloroso da saudade. Esperar e sofrer têm sido os dois grandes motivos em torno dos quais rodopiaram os teus quase 75 anos de provações, de viuvez e de orfandade. E eu, minha mãe, não estou mais aí para afagar-te as mãos trêmulas e os cabelos brancos que as dores santificaram. Não posso prover-te o pão, nem guardar-te da fúria da tempestade, mas abraçando o teu espírito, sou a força que adquires na oração, como se absorvesses um vinho misterioso e divino. Inquirido certa vez pelo grande Luiz Gama, é um escritor, foi abolicionista, esse Luiz Gama, sobre as necessidades da sua alforria, um jovem escravo observou: não, meu senhor, a liberdade que me oferece me doeria mais que o ferrete da escravidão, porque minha mãe, cansada e decrépita, ficaria sozinha nos mistérios do cativeiro. Se Deus me perguntasse, mamãe, sobre os imperativos da minha emancipação espiritual, eu teria preferido ficar. Não obstante a claridade apagada e triste dos meus olhos e a hipertrofia que me transformava num monstro, para levar-te o meu carinho e a minha afeição, até que pudéssemos partir juntos desse mundo onde tudo sonhamos para nada alcançar. Mas se a morte, parte dos grilhões frágeis do corpo, é impotente para dissolver as algemas inquebrantáveis do espírito, deixa que o teu coração prossiga, oficiando no altar da saudade e da oração, cântaro divino e santificado. Deus colocará dentro dele o mel abençoado da esperança e da crença, e um dia, no portal ignorado do mundo das sombras, eu virei, retrocedendo no tempo, para transformar em tuas crianças bem-amadas. Extraído do livro Crônicas de Além Túmulo, é a lição 34, de Humberto de Campos. Que Jesus os abençoe, muita paz. Todas as mães e pais que aqui se encontram sintam-se honrados com a beleza dessa mensagem trazida pelo nosso querido Humberto de Campos. Que Jesus os abençoe. Nós continuamos.